Daí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho? Olha só, Deus falou comigo acerca de algo bem interessante. Então quero compartilhar com você a partir de agora, tá certo? É algo simples, como é a minha característica, mas eu creio que vai servir para muita gente assim como serviu para mim, tá certo? Então vem comigo, vambora, vamos para a palavra. Boa noite pessoal, como é que você tá? Tudo bem? Olha só, como de costume, eu me encontro aqui novamente porque ardeu no meu coração uma palavra, uma meditação para poder compartilhar com você, sempre partindo daquele princípio que, primeiramente, Deus, a quem eu creio, fala comigo, certo? Ministra o meu coração e me orienta, me inspira a poder compartilhar com você. Eu acordei, como de costume, hoje de manhã cedo e vim para o meu devocional, e logo após esse devocional eu pude fazer algumas anotações, como você sabe. Sou adepto das anotações, sou adepto do papel. E em rápidas palavras eu queria conversar com você, eu queria falar com você sobre o primeiro texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. E o segundo texto se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 19. O que eu quero falar para você hoje? Eu quero dizer para você aquilo que Deus falou comigo. Por pior que seja o teu estado, por pior que esteja a sua situação nesse exato momento que você está me ouvindo, ainda assim, você pode ser usado, você pode ser usada para abençoar outras vidas, independente do teu momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, na verdade, vamos nos reportar até o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Você sabe, eu não sou pastor, não sou padre, eu não sou sacerdote, eu não sou monge, eu sou teólogo e cristão, e alguém cujo crê demais em Jesus Cristo, nosso Senhor. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, o velho Samuel, cujo nele existia um tríplice ministério, sacerdote, juiz e profeta em Israel. Diz então a Escritura que Deus rejeita, pela conduta errônea de Saul, o rei de Israel. Então Samuel, orientado por Deus, unge a Davi como novo rei de Israel. Só que o que muita gente não sabe é que entre a unção, entre o momento da unção, da chamada de Davi para reinar sobre todo o Israel como um dos maiores reis, ou o maior rei que Israel já teve, até a concretização da chamada, até o momento dele se assentar no trono, se passaram 19 anos. E esses 19 anos não foram nada fáceis para Davi. Agora nós estamos no capítulo de número 22, porque a Escritura diz que Saul se enciuma. Saul fica, na verdade, endemoniado e tenta de várias formas perseguir a Davi a fim de matar, de tirar a vida de Davi. E diz então a Escritura Sagrada, Davi, ele com medo, Davi com receio de perder a vida, empreende fuga e ele passa por vários lugares. E dentre alguns lugares que Davi passou, um deles me chama muito a atenção, que é a caverna
de Adulão. Eu vou repetir, caverna de Adulão. E quando Davi está na caverna de Adulão, nunca é bom estarmos na caverna. Quem sabe eu falo para você, assim como eu estou falando comigo mesmo, que se encontra num período de caverna, num período de situação complicada, difícil, com problemas em determinadas áreas da sua vida. E quem sabe, igual a Davi, você se encontra dentro de uma caverna, uma espécie de caverna de Adulão. Então a Escritura Sagrada vai me dizer que quando Davi está dentro da caverna, em um dos seus piores momentos, imagine a mente, imagine como estava a psique, a mente, a cabeça de Davi. Puxa, Samuel me ungiu rei, agora eu estou fugindo. Que brincadeira é essa? Que palhaçada é essa? O que está acontecendo com a minha vida? Mas diz a Escritura Sagrada que enquanto Davi está dentro daquela caverna, diz então a Escritura que aproximadamente 400 homens infelizes, homens, diz a Escritura, que passavam por dificuldades, homens com uma vida complicada, quem sabe pior do que a vida de Davi. Então já começo a ver o trabalhar de Deus ali, porque por mais que a sua história, a minha história esteja difícil, complicada, ainda assim, eu e você podemos ser bênção para a vida de alguém. E eu, então, começo a imaginar, conjectura bíblica, apenas para te explicar, não é uma aula teológica, mas conjecturar biblicamente falando é supor aquilo que o texto não diz com todos os cuidados devidos para não criarmos uma heresia. Eu fico pensando que a Escritura diz, e Davi se tornou líder de todo aquele povo, aproximadamente 400 homens endividados, desesperados, homens que não tinham mais esperança. E eu fico imaginando o porquê que Davi se torna líder. Porque quem sabe Davi está num canto com a sua harpa. Davi nunca deixou de salmodiar, e existem alguns salmos que foram feitos, compostos por Davi dentro da caverna de Adulão, segundo a história. E eu penso que daqui a pouco Davi, mesmo em meio a tantos problemas, a tanta coisa ruim que ele estava passando, eu penso que ele coloca a mão na sua cabeça para lamentar. E quando ele coloca a mão na sua cabeça, imagino eu, penso eu, ele sente que ainda havia o óleo da unção que um dia Samuel derramou sobre ele. E eu aprendo, queridos, que quem nasceu para ser rei nunca perde a majestade. E quando Davi sente aquele óleo, eu quero crer que as forças de Davi se renovam, que as forças de Davi tornam a exultar nos seus poros. Então a Sagrada Escritura vai dizer que Davi se torna líder daqueles homens. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, aqueles 400 homens aproximadamente, lá no final, quando Deus cumpre, porque quando Deus diz, Ele vai cumprir, pode demorar. Dentro do trabalhar de Deus, Deus trabalha a curto, a médio e a longo prazo. Demorou 19 anos, mas chegou um dia que a promessa se cumpriu na vida daquele homem. E Davi se assentou no trono de Israel. E aqueles 400 homens foram moldados pelo caráter de Davi, porque Davi nunca mudou o seu caráter enquanto fugia de Saul. Cometeu erros depois, isso é outra história. Aqueles homens foram moldados por Davi. E diz a Escritura, diz a Sagrada Escritura, que aqueles 400 homens aproximadamente se tornaram o que nós conhecemos como
os valentes de Davi, homens valorosos, homens de postura, homens de caráter. Por quê? Porque um dia, mesmo Davi, estando numa situação complicada, estando passando por um momento de caverna, estando passando por um momento ruim, como eu e você passamos. Ô querido, eu gravo esse vídeo para você, e alguns que me conhecem um pouco mais sabem dos problemas que eu tenho passado na minha vida. Problemas às vezes que eu mesmo busco e que eu preciso eu mesmo mudar, mas mesmo assim eu tenho procurado ser bênção e estender a mão para a vida de alguém, e tenho recebido feedbacks, tenho recebido respostas daquilo que Deus fala comigo, e eu de forma simples, de forma humilde, tento repassar para você. Eu quero te dizer uma coisa, eu anotei aqui. Quem você ajuda hoje, querido, como Davi ajudou aqueles 400 homens, amanhã podem ser um dos teus mais fiéis, mais leais e mais honrados amigos. Eles se tornaram os valentes de Davi. Eles se tornaram homens de moral, homens de conduta, homens diferenciados. Por quê? Porque um dia, mesmo um homem passando por dificuldades, passando por uma situação difícil, mesmo assim ele entendeu: eu posso ajudar o meu próximo. Eu estou ruim, eu estou numa situação complicada, difícil, mas mesmo assim as minhas mãos podem ser estendidas e eu vou me tornar líder destes homens. E eu vou fazer deles homens de caráter e de conduta e de moral. Nunca deixe de estender as mãos. Eu anotei aqui, queridos. Nunca deixe de estender as mãos. Por pior que seja a sua situação, sempre tem alguém pior do que você. E você pode fazer alguma coisa por essas pessoas. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui. Eu teria ainda uma palavra do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Mas vamos deixar para outra hora, para o vídeo não ficar muito comprido. Tá certo? Quem sabe amanhã eu gravo esta outra palavra acerca de Elias. E é mais ou menos dentro deste mesmo caminho, para você entender mais algumas coisas. Hoje nós falamos sobre Davi. E eu quero terminar dizendo: por pior que esteja a minha e a sua situação, por pior que esteja a minha e a sua vida, Deus colocou pessoas e vai colocar pessoas diante de você, e você vai servir de bênção, e eu vou servir de bênção, e nós vamos servir de canal de bênção para estas vidas. É isso que eu quero declarar na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Beijo no seu coração.